Meus amados irmãos, vamos agora ao mais importante, que é a exposição da santa e gloriosa Palavra de Deus. Irmãos amados, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, palavra por palavra. No credo da Assembleia de Deus, na nossa declaração de fé, está escrito: cremos que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. E ela é inspirada verbal e plenária. Isto é, palavra por palavra, é inspirada e plenamente ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Onde estão os crentes que acreditam nesta verdade? Dê um glória a Deus nesta noite. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar estudando sobre nosso querido avivamento no tempo de Jefté. Nós estamos estudando que Deus fez avivamentos periódicos, derramando o seu Santo Espírito. Nós temos aprendido que os avivamentos, eles não são todos os dias, são periódicos. Nós vimos no livro dos Juízes que o primeiro derramamento foi no tempo de Otiniel. De Otiniel para Gideão foram 99 anos. E de Gideão para Jefté foram 135 anos. Um período longo de uma estiagem. Um período longo de uma estiagem espiritual. Mas o dono da chuva, ele ainda continua mandando chuva. Glória a Deus, o derramamento do Espírito é certo. Nós estamos orando, tem crente orando, tem crente chorando nos pés do Senhor, pedindo outro derramamento do Espírito Santo. E eu creio que antes do arrebatamento da igreja, nós vamos ver outra chuva do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória para Deus mais forte nesta noite? Irmãos amados, nos avivamentos, Deus não usa instituições, Deus não usa sociedades, Deus não usa agremiações, Deus usa pessoas. Observe que em cada avivamento teve uma pessoa que foi usada por Deus. E dele o avivamento se espalhou para outras pessoas. Tem que ter o primeiro. Tem que ter o primeiro. Não é obrigado ser o pastor Isvaldo. Não é obrigado ser um pastor. Pode começar com você lá na galeria. E de você incendiar a igreja toda, incendiar uma família, incendiar uma congregação, incendiar um campo eclesiástico, incendiar um estado, incendiar um país. Quem acredita nisso, diga glória a Deus nesta noite. Mas irmãos, para Deus usar as pessoas, Ele busca algumas coisas nessas pessoas. Deus não usa de todo jeito. É preciso que nós nos coloquemos na posição para que Deus nos ache. Deus disse assim: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Então Deus está procurando vaso. Você tem que estar na posição para que Ele possa lhe achar e lhe usar. Meus irmãos, e nós vimos a semana passada, já umas 3 semanas ou 4, que nós estamos estudando sobre Jefté. Nós observamos que Jefté, ele tinha qualidades. Ele tinha preparação divina, de Deus na vida dele. Nós vimos aqui, irmão, que a preparação de Deus na vida de Jefté foi um mistério, foi um milagre. Por quê? Porque Jefté, ele era filho de quem? Vamos ver se vocês estão com a mente refrescada. Ele era filho de uma prostituta, de uma meretriz. E ele foi o quê? Quando os irmãos dele cresceram, ele foi o quê? O pai dele parece que o teve antes do casamento, de uma meretriz, e ele veio para a casa do pai dele quando o pai casou, mas quando nasceram os outros meninos, que foi que os outros meninos fizeram com ele?
o expulsaram e ele foi para uma terra chamada Terra de Tobi. E lá ele criou-se com gente atrapalhada, ele criou-se com homens levianos. Lá se juntou a ele pessoas totalmente atrapalhadas. Mas, irmão, quem tem de ser é. Você diz amém em nome de Jesus? Irmão, quando a pessoa tem negócio com Deus, ele pode morar onde ele morar. Ele pode ter o vizinho que ele tiver, ele pode estudar ou não estudar. Deus vai conduzir a vida dele, Deus vai guardar a vida dela. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Quando Deus tem negócio com a pessoa, Deus guarda. Deus instrui, Deus guia, Deus dirige. Aleluia! Tem gente aqui que vem de famílias desajustadas. Tem ou não tem, irmãos? Famílias desajustadas, ruas desajustadas, bairros desajustados, e são uma bênção na mão do Senhor. Dá para dar glória a Deus por isso, irmão? É o único lugar, é a igreja, onde pessoas que vêm de lugares desajustados se tornam bênção, se tornam instrumento, se torna protagonista de um grande avivamento. Oh, glória a Deus nas maiores alturas celestiais. Então, se tem alguém aqui que veio de uma origem duvidosa, se tem alguém aqui que veio de uma origem triste, levante a cabeça. Porque você vai ser vaso na mão de Deus. Não importa quem era sua mãe, não importa se seu pai está preso, não importa se seus irmãos já morreram, não importa se já mataram seus vizinhos, não importa se a sua rua é uma boca de fumo, não importa. Jeová vai fazer um mistério na sua vida e vai lhe preservar. Aleluia. Aleluia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. e tu Não serás atingido. receba esta profecia da parte de Deus. E quando a pessoa não tem de prestar, pode botar ela na porta do céu, que ela não vale nada. Por exemplo, Adão, onde foi que Adão pecou? Onde era que ele estava quando ele pecou? No jardim do Éden, irmão, no paraíso. E pecou. Quando a pessoa não tem de prestar, irmão, pode colocá-lo na igreja, pode colocá-lo no púlpito, pode colocá-lo onde quiser. O problema não está no ambiente, o problema está na pessoa. Aleluia! Então Jefté tinha tudo para dar errado. Mas nós vimos nos estudos passados que ele se tornou uma bênção. Ele era um homem espiritual, ele era um homem de comunhão com Deus, ele era um homem pacífico, ele era um homem que tinha todas as qualidades boas. E hoje nós vamos ver Jefté, um homem da Bíblia. Um homem agarrado à palavra de Deus. Irmão, se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser usada por Deus, você tem que se agarrar à palavra. A vitória do homem tem vários fatores, a vitória da mulher tem vários fatores, mas um dos fatores primordiais é você ser agarrado às Escrituras. Uma mulher agarrada às Escrituras, um homem agarrado às Escrituras, ele é vitorioso, ela é vitoriosa. O problema da nossa geração, irmão, é que pouca gente está lendo Bíblia. Quando eu aceitei a Cristo, há quase 4 décadas atrás, agora esse ano vai fazer 4 décadas, só existia uma Bíblia de estudo. Era a Bíblia Nova Vida, que hoje é a Shed, sem a concordância de... Esqueci o nome do rapaz, de Thompson, parece-me. É a concordância de Thompson. Só tinha uma Bíblia de estudo, só. 1977, ela foi lançada no Brasil, só tinha uma Bíblia de estudo. Mas, irmãos, tinha pregadores e tinha pregadoras. E nem todo mundo tinha essa Bíblia. Nem todo mundo. Era privilegiado quem tinha. Era uma Bíblia ou preta ou vermelha. Só tinham 2 capas. Dura, capa dura. Ou preta ou vermelha. Eu tinha uma vermelha que era mais barata. Era menor. Meus irmãos amados, e naquele tempo tinha pregador, tinha pregadora que pregava e a terra tremia. Glória a Jesus. Eu me lembro que tinha moça que pregava assim, que o relógio ia bater no meio da igreja. Abria e ia bater no meio da igreja. E o fogo pegava, e as almas caíam nos pés do Senhor. Só tinha uma Bíblia de estudo. Hoje acho que tem mais de 200. E cadê os pregadores?
E cadê as moças pregadoras? E cadê os rapazes pregadores? Acabou. Quando não tinha Bíblia de estudo, tinha pregador e pregadora. Hoje que todo dia lança um, irmão. É Bíblia, até um cantor, irmão, desmantelado, lançou a Bíblia de Mané da Pasta. Glória a Deus. E depois, na outra semana, desviou-se. Glória a Jesus. Meus irmãos, é tanta Bíblia, é Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do homem que ora, Bíblia do homem que não ora. Glória a Jesus, né? Bíblia da mulher prudente, Bíblia da mulher que não é prudente. Irmão, é Bíblia de todo jeito. E no fim engancha uma na outra e não serve para nada. Porque o povo não lê Bíblia. O povo tem muitas Bíblias, mas não lê. O segredo é ler a Bíblia. O segredo é ler a Bíblia. O segredo é ler a Bíblia. É mergulhar na palavra de Deus. É uma das vitórias de quem quer ser um vaso, um protagonista de um avivamento. É ler as Escrituras. É mergulhar na Bíblia, conhecer a Bíblia. Irmão, tem gente hoje, essa geração, a maioria não sabe onde está João 3,16. Tem gente que não sabe. Tem gente nessa geração, irmão, que não sabe onde está o salário do pecado, é a morte. Pergunte, vá na sua classe de escola dominical, faça o teste, domingo. Faça o teste. Quem é que sabe onde está o salário do pecado e a morte? Deus ajude que uma saiba ou que um saiba. Naquele tempo todo mundo sabia. Romanos 6 e 23. 26 o quê? Glória a Jesus. Romanos 6 e 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E os crentes pecam e a poeira tapada. Glória a Jesus. Deus olhou do céu à terra e não viu um justo nenhum sequer. Romanos 3 e 10. Citava intitelado. Quem lembra dessa palavra? Intitelado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E hoje, nem Romanos 3 e 10, nem Romanos 6 e 23, nem nada. Tanta Bíblia, tanto estudo, tanta coisa, e engancham no outro, e no fim não chega nenhum, porque não estão lendo as Escrituras, não estão estudando a palavra, não estão mergulhando na palavra, não estão descendo ao poço da palavra, mas eu confio na providência de Deus, que esse quadro vai mudar, e nós vamos ter uma geração mergulhada na palavra de Deus. Porque só tem avivamento verdadeiro com a palavra. Avivamento sem a palavra é outra coisa, menos avivamento. O avivamento é produzido pela palavra. É produzido pela explicação da palavra. É produzido pela revelação da palavra. Avivamento de reteté, de tolice, de bobagem, de barulho. Como eu disse a semana passada, de latumia. Não é avivamento. Não é avivamento. Avivamento de foguete. Foguete faz assim. Avivamento de foguete só tem zoada. Da festa de São Bacurau. Glória a Deus. Aleluia. Não queremos esse avivamento. Eu não quero. Eu quero avivamento de Bíblia. Avivamento de Bíblia. Avivamento da palavra. Agora, depois da palavra, crente é batizado com o Espírito Santo. Crente fala línguas, crente profetiza, crente canta hinos espirituais. E pode até ter manifestações físicas, porque é normal nos avivamentos haver manifestações físicas, porque o avivamento envolve espírito, alma e corpo. Mas primeiro a palavra. Né? Tem gente que em festa, irmão, lê um versículo, vai-se embora no meio do mundo. Quando termina, irmão, foi que o pregador pregou. Irmão, como foi o culto? Foi uma bênção. Disse a pregação. Não pregou nada, mas foi uma bênção. Foi uma bênção. Bênção o quê, irmão? Não pregou nada e foi bênção? Lê um versículo e desaparece no meio do mundo e fica inventando mentira para emocionar o povo. Olha, você de verde. Deus não está me revelando seu CPF. Glória a Jesus. Homem, tenha jura nessa cara velha. Inventando coisa para emocionar o povo. Vá-se embora, rapaz. Com essa... eu ia dizer uma coisa, glória a Jesus. Pregue Bíblia.
Avivamento tem que ser com a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não tinha observado e o Senhor me fez saber, a semana passada para cá, que o Jefté era um homem de Bíblia. A Bíblia que ele tinha naquela época era somente o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E possivelmente Josué. Não tinha, terminava aí a Bíblia. A Bíblia ainda estava incompleta. A revelação não estava plena ainda. A revelação estava em desenvolvimento. Mas a Bíblia que ele tinha, ele conhecia. Foi por isso que o Espírito Santo veio sobre ele. Porque o Espírito Santo só vem em quem gosta de Bíblia. Você que sofre de preguicite aguda. Irmão, você lê a Bíblia e não dá uma preguiça tão grande. Não vai ser usado. Porque Deus só usa quem gosta de Bíblia. E daqui a pouco nós vamos meditar porque o Espírito Santo só usa quem gosta de Bíblia. Vamos provar que Jefté era um homem apaixonado pela Bíblia. Agora, como é que um camarada, filho de uma meretriz, como é que um camarada expulso de casa, como é que um camarada que foi morar com maus elementos, conhece a Bíblia do jeito que Jefté conhecia? Quando eu chegar no céu, eu vou encontrar Jefté. Eu digo, tu vai me dizer como foi que tu, filho de uma meretriz, ele vai dizer, não diga isso não, pastor, não lembro mais não, glória a Jesus. Como é que tu, filho de uma meretriz, como é que tu que foste expulso da casa de teu pai, como é que tu, que vivesse no meio de maus elementos, como é que tu tinha um conhecimento da Bíblia daquele rapaz? Eu vou perguntar para ele, e ele vai ter que me dizer. Senão eu pego na goela dele lá no céu, glória a Jesus. Ele vai ter que me contar como foi que aconteceu isso. Um homem que foi expulso de casa, que foi morar não sei aonde, que sem herança, sem nada. Onde foi que ele achou Bíblia? Ou quem foi a pessoa que viveu pregando para ele? Ele vai ter que me contar, porque o homem, irmão, era um profundo conhecedor do Pentateuco. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele era conhecedor profundo. Vamos lá, abrir as Escrituras Sagradas, no livro de Juízes 11, versículo 15. Vocês estão lembrados que ele mandou embaixadores para falar com o rei de quem? De Amon. Ele mandou embaixadores, ele mandou pessoas para falar com ele, e ele mandou uma mensagem de pregação, baseada nas sagradas Escrituras que ele tinha, que era o Pentateuco. Vamos ver o capítulo. Os irmãos sabem que os amonitas queriam devolução de terra. Tinha uma terra em Israel que os amonitas diziam que era sua, e que eles estavam agora brigando para Israel devolver aquela terra. Só que Jefté, que conhecia a Bíblia, disse, não, essa terra nunca foi de vocês. E eu vou provar pelas Escrituras que essa terra que vocês estão brigando, ela nunca pertenceu, ou melhor, nós não tomamos dos filhos de Amon. Ele vai pegar a Bíblia, ele vai pegar o Pentateuco, ele vai pegar os livros de Moisés, e ele vai revelar que a terra que eles estavam brigando tinha sido deles muitos séculos antes, mas quando Israel tomou, não tomou deles, tomou de Seom, rei dos amorreus. Vamos para a Bíblia. Primeiro ele disse, gente, Israel não tomou nada de Amon, versículo 15. Olha o que é que ele prega baseado na Bíblia. 15, por favor. Dizendo-lhe, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Olha, irmãos. Irmão, coisa boa é conhecer Bíblia. Para ser obreiro, para ser pregador, para ser usado, tem que conhecer Bíblia, porque o diabo vem com a conversa dele. E se você não conhecer Bíblia, você vai na conversa do inimigo. Por que foi que Jefté não foi na conversa dos amonitas? Me ajude a pregar. Por que foi que Jefté não caiu na onda dos amonitas, nas afirmações que eles faziam? Porque Jefté conhecia a Bíblia. Irmão, só vai ser usado por Deus quem conhecer a Bíblia, porque hoje as ideias do diabo, o diabo está dizendo coisas que não são verdade, como ele sempre disse, coisas que não são verdade, e você tem que conhecer a Bíblia para refutar
as investidas de Satanás. Por que é que essa nossa geração está se perdendo na faculdade? Por quê? Me ajude a pregar. Quando chega lá, os amonitas dizem, é assim, assim, assim. Os amonitas, o professor amonita diz, é assim, assim, assim. A professora amonita diz, é assim, assim, assim. E o crente, essa geração de crente, quando passa um mês na faculdade, já muda o comportamento. Já assanha o cabelo. Já veste um short coto. Já volta com a camisa de Tchê. Não é o irmão Tchê daqui não, é o outro Tchê, glória a Deus. Quando ela entrou na faculdade, entrou com um versículo da Bíblia e o nome Assembleia de Deus nas costas. Com um mês, Che Guevara. Meu Deus, e o que foi? Porque lá na faculdade, os filhos de Amon, eles têm uma mensagem diferente. E os nossos jovens não conhecem as Escrituras para refutar as afirmações dos filhos de Amon. Os filhos de Amon disseram, essa terra aí é nossa. Jefté disse, eu conheço Bíblia. Essa terra não é de vocês, essa terra é nossa. E eu vou provar pelas Escrituras que essa terra não é de vocês. Irmão, essa geração precisa ler Bíblia, precisa voltar. As nossas escolas dominicais estão fracassadas em muitos lugares. Ainda há lugares onde a escola é forte, mas precisa ter cuidado, porque o professor, tem escola por aí afora, que o professor é dos filhos de Amon. Pega a lição, fecha a lição e vai ensinar o que quer. E ainda diz, o pastor não está com nada, quem está sou eu. Isso aqui não vale de nada não, o que vale é o que eu vou dizer. Filho de Amon, estás repreendido no nome santo de Jesus Cristo. Não é do jeito que tu queres, é do jeito que esta igreja foi criada, é do jeito da nossa doutrina, a doutrina santa do Evangelho. Quem levanta a mão e dá glória para Deus nesta noite, aleluia, nós não aceitamos a doutrina dos filhos de Amon. Quem pode dar glória para Deus nesta noite? Por que foi que Jefté não foi na onda do rei dos filhos de Amon? Porque Jefté conhecia as sagradas. Disse, não senhor, essa terra aqui nunca foi de vocês não, porque eu conheço Bíblia, eu leio Deuteronômio, eu leio Números, eu leio Êxodo, eu conheço a história de Israel, eu conheço e você não me engana não. Não me engana, não me engana, quem conhece Bíblia não é enganado, quem conhece Bíblia não é vencido, quem conhece Bíblia é vencedor. Aleluia. Amém? Primeiro, ele disse, não senhor, essa terra não é verdade. Segundo, ele deu detalhes da viagem do Êxodo. O Êxodo é a viagem de Israel, quando Israel saiu de onde? Do Egito. Irmão, Jefté conhecia a história a miúdos. Glória a Deus nas alturas dos céus. Vamos ver o versículo 16, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Mas, irmão, olha, contou. Onde é que está escrito isso? De onde foi que Jefté tirou isso? Do Pentateuco, dos livros de Moisés, de Deuteronômio, de Êxodo. Ele lia, irmão, o camarada conhecia a Bíblia. O rei dos filhos de Amon veio com a proposta. E eles, não venha não, não venha não. Eu conheço. Eu conheço, não venha para cá não, seu desviado velho. Venha não, você está pensando que está falando com gente besta? Eu conheço a história de Israel, eu conheço a saída do Egito, eu conheço por onde eles passaram. Israel saiu do Egito e andou pelo deserto, pelo Mar Vermelho, até chegar em Cádiz. Aí foi falar, irmão, que Israel nunca tomou terra de Amon nem de Moabe. Veja aí o versículo 17, por gentileza. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis.
E assim Israel ficou em Cádiz. Rapaz, você pensa que eu não conheço Bíblia, não? Rapaz, eu conheço Deuteronômio capítulo 2, onde está a recapitulação de tudo, rapaz. Israel foi para a terra de Amon e de Moabe, e Moabe não deixou a gente passar. Israel foi para a terra de Amon, e Amon também não deixou a gente passar. E Jeová disse, se desvie, vá por outro lugar e deixe eles lá. E o rei dos filhos de Amon ficou de boca o quê, irmão? O rei dos filhos de Amon ficou de boca o quê, irmão? Rapaz, eu pensei que estava falando com um crente besta, mas esse Jefité sabe. Esse Jefité conhece, rapaz, a história. Irmão, Jesus, levanta uma geração de Jefité. Vocês não dizem nem amém. Vocês entenderam o que foi? Jesus, levante uma geração de Jefité. De rapaz Jefité, de moça Jefité, que saiba discutir com o rei dos filhos de Amon. Um dia um professor da faculdade disse assim, olha, não existe verdade absoluta, não existe. A prova é que quando Jesus chegou diante de Pilatos, Pilatos disse o que é verdade, e Jesus não respondeu. Mas quem conhece a Bíblia, sabe foi que um jovem disse? O jovem disse, professor, pare. O senhor sabe por que foi que Jesus não respondeu? Porque Jesus já tinha dito no versículo anterior. Jesus tinha dito, olha Pilatos, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade ouve a minha voz. Quando Jesus disse isso, o abobalhado do Pilatos perguntou, e o que é a verdade? Jesus disse, eu não respondo não, que para gente burro a gente não responde. Porque eu já disse que a verdade é a minha voz, eu já disse que eu vim para dar testemunho da verdade, eu já disse que eu sou a verdade, eu já disse, e ele ainda fica perguntando o que é a verdade, então eu não respondo mais. Pronto. Pergunta, imbecil. Tolerância. Sério. Quem pode dar glória para o Cristo da Bíblia? Quem pode dar glória para o Cristo da Bíblia? Aí o professor, o rei dos filhos de Amon, disse, eita, é mesmo, Jesus disse, quem é da verdade ouve a minha voz. Eu nem tinha visto. Toma, rei dos filhos de Amon. Mas quantos jovens estão preparados para dar essas respostas? Quantos jovens? Por que foi que Jefité estava preparado para dar essas respostas? Me ajude a pregar, por gentileza. Porque Jefité, o rei dos filhos de Amon, veio com uma conversa e ele tome no pé do vidro. O rei dos filhos de Amon veio com outra conversa, ele tome no pau da venta. Eu sei que o nome bonito não é pau da venta, é ponte nasal. Mas filho de Amon não tem ponte nasal. Filho de Amon tem pau de venta. Quem quer vencer os filhos de Amon? Quem quer vencer? Dê um glória para Deus e mergulhe nas sagradas. Porque senão os filhos de Amon vão lhe botar no bolso. Com as conversinhas falsas, com as conversinhas mentirosas, com as conversinhas, com os sofismas. Eles vão botar você no bolso. Glória a Deus e glória a Deus, irmão. Oh, coisa maravilhosa é a Bíblia. Jefité disse, não, meu filho, eu sei da história, eu conheço a Bíblia. Quando Israel saiu do Egito, nem tomou terra de Moabe, nem tomou terra dos filhos de Amon, porque Deus disse que nós não mexêssemos com eles. Porque eles são nossos primos. Os filhos de Amon e os de Moabe são descendentes de Ló, do incesto. Estão lembrados? São filhos de uma prostituição do pai com as filhas, um caso maligno, diabólico. Deus disse, não mexa com eles, porque eles são primos de vocês. Aleluia. Vamos mais. Irmão, o Jefité conhecia detalhes da viagem pelo deserto. Lê o 18, olha que coisa linda, irmão, o conhecimento que Jefité tinha da Bíblia. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojaram-se da além de Arnon. Porém, não entraram nos limites dos Moabitas,
porque Arnon é limite dos moabitas. Irmão, se fosse hoje, ele ia ser laureado na faculdade. Com louvor. Se fosse hoje, Jefté, irmão, como é que pode uma coisa dessa? Irmão, o camarada tinha uma linha, o camarada tinha os detalhes. Não, senhor. Depois Israel andou pelo deserto, rodeou a terra dos amonitas e a terra dos edomitas e dos moabitas, e veio ao nascente do sol, a terra dos moabitas, e alojou-se da além do Arnon, que é um riacho. E depois, porém, prossiga, porém, o quê? Não entrou nos limites dos moabitas, porque Arnon é um riacho, é o limite da terra dos moabitas. E o rei de Moab, como foi que ficou? Ou melhor, os reis dos filhos de Amon, como foi que ficou diante de um discurso desse? Me ajude a pregar? A gente tem que pensar, a gente tem que imaginar, criar um cenário. Como foi, pastor Neném, que o rei dos filhos de Amon ficou numa hora dessa? Surpreso e maravilhado. Como eu sou nordestino, eu digo, ficou de boca aberta. Com a sabedoria, com o conhecimento que Jefté tinha das sagradas Escrituras. Como é que Deus vai usar você, meu irmão? Se você não sabe nem onde Jesus nasceu. Irmão, fizeram uma pesquisa lá em São Paulo, em várias denominações. Lá em São Paulo tem denominações, lá e aqui também, em todo lugar. De todo jeito, fizeram uma pesquisa com meio mundo de pastores. Onde Jesus nasceu? Teve um que riu e disse, em Jerusalém. Irmão, merece uma pizza cubada. Um pastor dizer que Jesus nasceu em Jerusalém. Esse camarada tem condições de enfrentar o rei dos filhos de Amon? Me ajude a pregar? Tem? Ele não tem condições de enfrentar ninguém, irmão. Porque ele não conhece Bíblia. Ele não sabe defender sua fé. Ele não sabe pregar sua fé. Ele não conhece nada da sua fé. Se ele for pregar, ele vai terminar se desviando. O professor vai ganhá-lo, o ateu vai ganhá-lo, o materialista vai ganhá-lo. Faz que só o crente. Diz que tinha um crente que foi batizado com o Espírito Santo e ele achava que só ser batizado com o Espírito Santo ganhava o mundo. Aí Jesus batizou com o Espírito Santo, que ele sapateou, rodou. Aí quando foi na segunda-feira, disse, eu vou ganhar o bispo. Eu vou ganhar o bispo para Jesus. Era uma cidade que tinha bispo. Aí ele foi no palácio episcopal, bateu palma falando língua. Aí a empregada se assombrou. Isso o que é, seu Zé? Se eu sou crente e Deus mandou eu pregar para o bispo e eu vou ganhar o bispo. Mas coitado, não sabia nada de Bíblia. Nada, não conhecia nenhum versículo. Aí o bispo, deixa ele entrar. Ele entrou, aí rodou na sala, pregou e fez aquela zoada e falou língua. Aí o bispo disse, terminou, meu filho? Terminei. Senta aí. Ele sentou-se, meu filho, por que Santo Agostinho disse assim, assim, assim? São Jerônimo disse assim, assim, assim. A escolástica pregava assim, assim, assim. E o crente foi. Quando terminou, que o bispo terminou de falar, ele se ajoelhou e disse, a benção, seu bispo. Tá. Foi pior, glória a Jesus. Irmãos, tem que conhecer Bíblia. Tem que ler a Bíblia e os livros auxiliares para enfrentar o rei dos filhos de Amon. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Eu conto as coisas e vocês ficam rindo. Não sei porquê, glória a Deus. Aleluia! Ah, irmão, ninguém botava Jefté no bolso, não. Ninguém colocava Jefté no bolso. E ele dava explicação. Ele disse, olha, a terra que nós tomamos não foi de vocês. Nós tomamos de Seom, rei dos amorreus. Quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos nesta terra, Moisés e Josué chegaram aqui, essa terra não foi tomada de vocês, ela já estava na mão de Seom, rei dos amorreus. Olha aí, vamos ver, o mesmo capítulo, versículo 19. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Prossiga. Porém, Seom não se fiou de Israel
para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. Prossiga. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Eita explicação tremenda. Isso não venha não, rei dos filhos de Amon. Não venha com essa conversa não. Que quando a gente chegou aqui, a gente não tomou nada de vocês, a gente tomou da mão de Seom, rei dos amorreus. Ele foi quem tomou essa terra de vocês há muitos anos. Nós não temos nada a ver com isso. Aleluia. E se ele não conhecesse Bíblia? Me ajude a pregar? E se ele não conhecesse as Escrituras? Hein, irmãos? Ia se ajoelhar e dizer: benção, rei de Amon. Irmãos amados, não se admite. Nos dias que nós estamos vivendo, a ignorância bíblica é inadmissível. Nós hoje temos recursos que nossos pais não tiveram. Hoje nós temos recursos que o meu pastor que me batizou não tinha. Aleluia! O Senhor está cobrando desta geração. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, para defender a igreja do rei dos filhos de Amon. Irmãos, aí ele tinha até a visão teológica. A visão teológica, ele deu a explicação teológica. Veja que coisa linda, versículo 23 e 24. Pastor, nós estamos demorando, mas irmã, para vocês verem o quanto é importante conhecer as Escrituras. 23 e 24, por gentileza. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? 24. Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Oh, aleluia. Olha, isso aqui foi Jeová que nos deu. E se o seu Deus Quemos era o padroeiro de lá, era o Deus Quemos. E disse: se seu Deus tomar uma terra e lhe der, você não fica? E não disse: foi seu Deus? Pois isso aqui foi Jeová nosso Deus quem nos deu. Foi Jeová nosso Deus quem nos deu. Foi Jeová nosso Deus quem nos deu. Quem pode dar glória para Deus mais forte nesta noite? Meus amados irmãos, aleluia. Irmão, ele sabia até a história de Balaão. Versículo 25, por gentileza. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra eles? Meu irmão, ele sabia até a história de Balaão. Números capítulo 22, 23 e 24. Ele disse: você quer fazer como Balaão? Balaão não pelejou contra nós quando foi nos amaldiçoar. Balaão recuou. Você é doido, é? Hein, rei dos filhos de Amon? Você é doido? Balaão, que era macumbeiro de Cachoeira de São Félix, correu. Quanto mais você, glória a Jesus. Correu. Balaão, que era bruxo, daquele que empena até o gato da garrafa da cachaça. Correu, e você agora quer enfrentar a gente? Você não tem juízo não, rapaz. Balaão correu, aí contou a história de Balaão. Ele conhecia Números, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Irmãos, glória ao Senhor, irmãos.
Aí ele disse, ele conhecia até cronologia. O que é cronologia? Dizer, isso aconteceu em ano tal, e isso aconteceu em ano tal. Ele conhecia até a cronologia bíblica. Irmão, hoje para mim achar a cronologia dá trabalho. E Jefté, pastor Múcio, sabia da cronologia. Veja o versículo de número 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Toma. É bonito. Agora, depois de 300 anos, vem você com a cara de mané perder o trem. Por que você não tomou há 300 anos atrás? Aí o rei dos filhos de Amon abriu a boca e disse, rapaz, ele conhece tudo. Como é que esse menino que foi criado no meio dos maloqueiros, como é que esse menino sem pai, sem mãe, filho de uma meretriz, como é que esse menino sabe disso? Sabe, você também pode saber. Quem pode dar glória para Deus nesta noite? Quem pode dar glória para o Deus da Bíblia nesta noite mais forte? Dê glória ao Deus da Bíblia. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Você pode se tornar um luminar. Você pode se tornar uma tocha. Você pode se tornar uma candeia acesa. Você pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Se eu fosse você, eu levantaria a minha mão para receber essa profecia e daria 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito o nome do Cordeiro. Filho de uma meretriz. Expulso da casa do pai. Criado sem pai, criado sem mãe. No meio dos maloqueiros. Sem herança, sem casa, morando no meio do mundo, e com um conhecimento desse, como é que pode uma coisa dessa? Até ele sabia medir o tempo, já faz 300 anos, e por que vocês não vieram antes? E nós não tomamos de vocês, nós tomamos de Seom, rei dos amorreus. Versículo 27, ele tinha discernimento espiritual, versículo 27. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Irmão, ele tinha um discernimento espiritual. Ele não só tinha letra, ele tinha discernimento espiritual. Ele disse assim, olha, tão pouco pequei eu contra ti. Irmão, quando a gente está certo, a gente não tem medo do inimigo. Jefté diz, eu não fiz nada com vocês. Eu não fiz nada. Nosso povo não maltratou vocês. Nosso povo não feriu vocês. Os arengueiros são vocês. Irmão, coisa boa é ter a consciência em paz. Deixa o rei dos filhos de Amon dizer o que quiser. A vitória é tua, porque Deus te conhece. Deus sabe quem és tu. Levanta a tua voz e dá glória para o teu Deus. Deus sabe quem tu és e sabe quem é o rei dos filhos de Amon. Ele diz o que quiser de você. Diga o que quiser. Deus te conhece. Deus te conhece. Quem acredita que Deus lhe conhece, quem acredita que Deus sabe da sua pureza, quem acredita que Deus sabe da sua inocência. Irmão, que discernimento espiritual de Jefté. Honestamente, eu não sabia isso acerca de Jefté. Eu estou aprendendo com vocês, eu não sabia. Eu vim aprender isso agora com vocês, com o Espírito de Deus para distribuir com vocês. Eu não sabia que Jefté era um personagem tão importante das Sagradas Escrituras. O povo só sabe de Jefté do voto precipitado que ele fez. Foi ou não foi? Porque ele fez um voto e a filha veio, e é uma confusão se foi a filha mesmo que foi sacrificada, ou se a menina foi oferecida como virgem. Cada um que diz uma coisa, e um irmão mandou dizer, pastor, fale sobre isso. Falo não, eu vou falar o mais importante. Vão pesquisar nos livros, aí tire as conclusões de vocês mesmos.
O que é importante aqui é quem era Jefité. Porque os irmãos já notaram, o povo só olha o negativo. Você pode obrar milagres, prodígios e maravilhas. Vê aqui, Jefité, sejamos honestos. O que é que nós sabemos de Jefité até hoje? Só que ele fez um voto doido. É verdade ou não é? É a única coisa que a gente sabe de Jefité. Que ele fez um voto precipitado. Mas essas coisas ninguém sabe. É como um camarada, irmão. Um camarada chegou numa rua e disse: o senhor conhece um homem aqui que fala inglês? Os vizinhos disseram: não. Rapaz, ele fala francês? Não, conhecemos não. Ele toca piano? Conhecemos não. Mas ele é formado em letras? Não, conhecemos não. Aí foi para lá, mas ele mora nessa rua. Depois de muita conversa, um camarada disse: é um que é careca. O rapaz falava francês, falava inglês, falava italiano, tocava piano e era formado em letras, mas o pessoal só sabia que ele era... Receba, Ernesto, essa para você. Escapou. O povo só sabe da careca, mas não sabe das qualidades. Veja como nós somos maus. Até hoje, eu só sabia de Jefité da careca dele. Que ele ofereceu, fez um voto para si. Só era a única coisa que eu sabia até pouco tempo. Aleluia. Quem vai se dispor a ler mais a Bíblia? Quem vai se dispor a estudar mais a Bíblia? Quem vai se dispor a defender sua fé? Diga: eu vou defender minha fé do rei dos filhos de Amon. Aleluia. Eu vou defender minha fé. Eu vou defender minha fé. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Meus amados irmãos, ele tinha discernimento espiritual. Ele disse: olha, eu não pequei, é você que está pecando. Agora veja qual foi a resposta do rei dos filhos de Amon. Versículo 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que lhe enviou. Irmão. Irmão, quando a pessoa não quer crer, não tem argumento para ele. É verdade ou não é, irmãos amados? Porque é ruindade, é maldade. Quando a pessoa é mal, você pode fazer um discurso excelente. Você pode mostrar tudo, tintim por tintim. Mas ele diz: eu quero brigar, eu quero brigar, eu quero brigar, eu quero brigar. A briga é a arma dos fracos. A briga é a arma de quem não tem conteúdo. A briga é a arma de quem não tem Deus. Quem tem Deus não briga. Quem tem Deus prega a Bíblia. Quem tem Deus prega a Bíblia. Quem tem Deus prega a Bíblia. Levante a voz e glorifique ao Senhor nesta noite. O que era que o rei dos filhos de Amon tinha de argumentos? Me ajude a pregar. Qual era o argumento que ele tinha? Nenhum. Só para brigar. Jefité cheio de Bíblia. Jefité cheio da ciência do Espírito. Jefité cheio do conhecimento das coisas de Deus. Mas o rei dos filhos de Amon não lhe deu. Me ajude a pregar. Não lhe deu. Não lhe deu. Disse: eu quero o quê? Eu quero brigar. Quando você vê uma pessoa arengueira, ele é rei dos filhos de Amon. Se eu fosse você, eu daria glória para Deus nesta noite. Quem quer ser cheio de Bíblia? Quem quer ser cheio de Bíblia? Quem quer ser cheio de Bíblia, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Diga: Jesus, eu quero ser cheio do conhecimento da tua palavra. Porque eu não tenho parte com o rei dos filhos. O rei dos filhos de Amon só sabia o que, irmão? Me ajude a pregar. Só sabia o quê? E Jefité sabia o quê? Bíblia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. A Ele seja honra, seja glória, seja louvor, seja sabedoria. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Adore a Ele, irmão. Eu estou sentindo falta da adoração a Ele. Tudo é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Aqui é Ele, aqui é Ele.
filho do rei dos filhos de Amon, só sabe brigar, só sabe xingar, só sabe dizer bobagem, impropérios, maldições, porque ele não tem Bíblia. Irmão, você sabe isso aqui? Esse texto aqui, você sabe, traduzido em uma palavra mesmo, dá horas, dá um sermão de horas. Isso aqui que Jefté falou, dá horas. Jefté passou horas passando a mensagem. E o rei dos filhos de Amon só queria o quê? Brigar. Só queria o quê? Brigar. Quando não briga assim? Quando não briga de braços e pernas, briga de língua. Só sabe dizer o que não presta. E o pastor Jaime está dizendo que a língua é pior do que os braços. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos da palavra de Deus. Vamos ser cheios do Espírito e vamos ser cheios da... Olha para cá. Mais na frente nós vemos que Jefté foi cheio do Espírito. Vamos ver isso. Não é a hora agora, não seria a hora, mas o Espírito me trouxe à mente isso. Versículo 29, por gentileza. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Para aí. Então o Espírito do Senhor veio sobre quem? Mas primeiro ele era cheio da palavra. Avivamento só é avivamento se os protagonistas forem cheios da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito. Aleluia, aleluia. Irmãos amados, aqui eu termino essa parte de Jefté e vou passar agora, com a ajuda de Deus, mostrando a vocês, irmãos, que para nós conhecermos a Deus, para nós conhecermos a Cristo e transmitirmos Cristo ao mundo, nós temos que mergulhar nas Sagradas Escrituras. Porque as Escrituras, elas testificam de Jesus. São João 5,39, eu não vou ler, porque eu creio que vocês sabem, meu Deus me perdoe. Mas uma boa parte sabe. Disse Jesus aos judeus: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia testifica de Jesus. Para você conhecer Jesus, você tem que conhecer a Bíblia. São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia no século V, do grego e do hebraico para o latim, ele disse uma frase em latim tremenda. Ele disse: ignoratio scriptura, ignoratio Christi est. Quer dizer, ignorar as Escrituras, desconhecer as Escrituras, é desconhecer a Cristo. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a Cristo. Se conhece, conhece superficialmente. Quanto mais você mergulha nas Escrituras, mais você descobre Jesus. Quanto mais você mergulha na Bíblia, mais você ama Jesus, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente vai amar uma pessoa se a gente não conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente admira. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Por que é que está faltando amor para com Jesus nessa geração? Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? E por que é que essa nossa geração está esfriando no amor a Cristo? Por falta de conhecimento das Escrituras. Porque quem ignora as Escrituras, quem desconhece as Escrituras, desconhece a Cristo. E se você desconhece, você não ama, você não se apaixona, você não se dedica, porque você desconhece. Bendito seja o nome do Senhor na noite deste dia. Irmãos amados, vamos ver isso em São Lucas. Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos dar um passeiozinho rápido, porque as horas se passaram. São Lucas capítulo 24, Jesus depois de ressuscitado. Depois de Jesus ressuscitado, Jesus vai em busca de 2 discípulos que estavam se desviando, indo para a aldeia de Emaús, desviados da Silva. Glória a Deus. Podia ser de Lima também, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podia ser de qualquer família, né? Não é só da Silva, não. Glória a Deus.
Meus irmãos, os 2 discípulos, eles iam voltando para Emaús. E quando eles chegaram lá, glória a Deus, quando eles iam no caminho, quem foi que chegou? Me ajude a pregar. Quem foi que chegou sorrateiramente? Jesus, sem se descobrir. Caladinho, parecendo que era outra pessoa. Chegou e disse: que palavras são estas? Que andando trocais pelo caminho, e porque estáis tristes. E começou a puxar a conversa. E eles disseram das suas decepções, disseram que esperavam uma coisa e foi outra, etc, etc. Aí a Bíblia diz aqui, no Evangelho de Lucas 24 e 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Veja a palavra todas as Escrituras. Vamos agora para o versículo 44, no mesmo capítulo, é só virar a página, versículo 44, por gentileza. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Você sabe, essa tríplice divisão refere-se a todo o Antigo Testamento. Lei de Moisés, profetas e salmos. A lei de Moisés são os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E os profetas, não é somente os 12 profetas que nós conhecemos, os 12 profetas menores e os 5 maiores. Não. Os profetas, os escritos também. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias, também no hebraico é classificado como profetas. É classificado, ou são classificados como profetas. E os salmos são os poéticos. Os salmos não só são os salmos, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jesus disse que toda a Bíblia falava dele. O bom pregador, ele prega uma mensagem sobre Jesus em qualquer livro da Bíblia. Porque Jesus está em toda a Bíblia. Você pode dar glória para Deus esta noite? Irmão, Jesus, a Bíblia diz agora, vamos voltar ao versículo de número 27, por gentileza. Glória a Deus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Pronto, agora nós vamos ver a palavra explicava-lhes. Pastor, mas eu não consigo ver Jesus em Gênesis. Eu não consigo ver Jesus em Cantares. Eu não consigo ver Jesus em Provérbios. Eu não consigo ver Jesus em Isaías, nem tanto, é mais fácil de achar Jesus em Isaías. Eu não consigo ver Jesus em Jó. Eu não consigo ver Jesus em Esté. Eu não consigo ver Jesus em Ruth. Pastor, o que é que eu faço para ver Jesus nesses livros que eu não consigo ver? Jesus disse Lucas disse que Jesus explicava-lhes. Você sabe o que significa? Eu já expliquei aqui há mais de 2 anos atrás. Você sabe o que significa a palavra explicar? Explicar é uma palavra latina. Ex quer dizer fora. Por exemplo, ex-marido. É aquilo que você jogou fora. Abriu, jogou fora. Glória a Jesus, né? Não prestava, você botou para correr. Fazer o quê? Ex-sogro, ex-sogra. Quer dizer o quê? Já não é mais, saiu fora. Explicar, eu vou explicar para vocês o que é explicar. Explicar, é abrir e joga fora. E plicar vem de plinces. Explicar é abrir as plinces. Por exemplo, se você tiver uma saia plinçada, quem lembra de saia plinçada? Quem lembra? Bem que eu desconfiava, glória a Deus. Tem gente antiga aqui. Mas ainda hoje existe, né? Essa saia plinçada. Parece que tem gente aqui que está. Está na moda, voltou. E é bom. É bom que tenha e que seja cumprida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, se você tiver uma estampa dentro de uma saia plinçada, o que é que acontece? O que é que as plinces fazem com a estampa numa saia plinçada? As plinces, o que é que ela faz? Escondem.
Mas quando você abre as plíncies, você vê o que está oculto. Então, explicar é colocar para fora aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Jesus explicava. O que era que Jesus fazia? Explicar. É abrir e botar para fora. Abrir as plíncies e colocar para fora a estampa que está escondida. Quando você for pregar, você tem que abrir as plíncies. Tem gente que quando vai pregar, fecha as plíncies. E o povo não entende nada. Porque ele fecha as plíncies. Mas a pregação é explicar, é abrir as plíncies e mostrar a grandeza de Jesus que está escondida no texto. Aleluia. Jesus está em Gênesis, me ajude a pregar. Jesus está em Gênesis, mas ele está debaixo das plíncies. Jesus está em Êxodo, está ou não está? Dá para fazer uma pregação sobre Jesus em Êxodo? Dá ou não dá? Mas ele está debaixo das plíncies. Jesus está em Levítico, está ou não está? Mas ele está debaixo das plíncies. Jesus está em Números, também, mas ele está debaixo das plíncies. Jesus está em Deuteronômio, está, mas ele está debaixo das plíncies. E o que é que o pregador tem que fazer para mostrar ao povo? Ele tem que tirar as plíncies para mostrar Jesus. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite? Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! E glória a Deus nesta noite. A pregação só é pregação quando você terminar, quem não conhecia Jesus passe a conhecer. E quem não amava Jesus passe a amar. Isso aí é o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é apaixonar o povo por Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos amados, a felicidade de Jefité foi o conhecimento que ele tinha das Escrituras. Foi a felicidade dele. Depois o Espírito Santo veio sobre ele, aí foi que a coisa foi boa. Ele foi cheio da palavra e depois foi cheio do Espírito Santo. Jesus disse uma coisa interessante, São Mateus 22 e 29. Vamos voltar um pouquinho à Escritura. São Mateus 22 e 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Faz medo, irmão, glória a Jesus. Não conhecer a Bíblia faz medo, glória a Deus. Jesus disse aos saduceus. Aqui Jesus não estava falando com os fariseus. Jesus estava falando com os saduceus. Eles estavam perguntando a Jesus. Veja que pessoal imbecil. Eles disseram: Jesus, uma mulher casou 7 vezes. Casou com um, morreu com 7 irmãos. Tinha 7 homens numa casa e uma mulher só casou com 7. Casou com um, matou. Casou com o outro, matou. Casou com o outro, matou. Quando ela ressuscitar, ela vai ser mulher de quem? Olha para cá, eles eram saduceus. Os saduceus, irmãos, eles eram teólogos liberais. O que é a teologia liberal, como diz a teologia católica, ou o modernismo, a teologia protestante, ou o modernismo, como diz a teologia católica, são irmãos. O que é teologia liberal? É aquele que não crê, é teólogo, mas não crê. Não crê que existe milagre, não crê que existe ressurreição, não crê que existe vida após a morte, não crê que existe espírito. Você sabia que existem teólogos desse jeito? Incrédulo, não vou dizer da Silva, incrédulo Moura, glória a Jesus. Ou incrédulo, mas só diz da Silva, né? Pobrezinho do povo da Silva, quem sofre tudo, né? É incrédulo Marinho, glória a Deus. Aleluia. E tu, neném? Incrédulo Santos, glória a Deus. Incrédulo da Silva. Não acreditavam que havia ressurreição. E eles quiseram zombar de Jesus. Eles quiseram mofar de Jesus. E disseram: Jesus, a mulher casou com 7. Morria, casava. E na ressurreição, ela vai ser mulher de qual dos 7? Ou vai ser mulher dos 7? Jesus disse: errais.
por não conhecerdes duas coisas, nem as Escrituras, e nem o que, irmão? Poder. Precisamos de duas coisas: conhecimento de Bíblia e precisamos de poder. Uma igreja que conhece Bíblia só vai ganhar essa geração para Cristo se nós tivermos essas duas coisas: conhecimento bíblico e unção. Poder. Poder. Poder de Deus. Veja que Jefité primeiro conhecia a Bíblia e depois foi cheio de quê? Do poder do Espírito Santo. Irmãos, eu creio que Deus pode fazer isso. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Meus irmãos amados, conhecer as Escrituras, porque Jesus disse: olha, lá no céu, nem se casa, nem se dá em casamento, mas serão semelhantes, ou como, o que, irmão? Olhe para cá, nunca diga que nós vamos ser anjos. Tem um hino que o pessoal canta que diz: seremos anjos e querumbins. Corte isso. Nós não seremos anjos, nem seremos querumbins, nem serafins. Nós seremos como? Olha a Bíblia, por favor, todo mundo leia esse texto, nós vamos já terminar. Todo mundo lê esse texto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque na ressurreição nem casam, nem se... Como? Quando vocês forem cantar, seremos anjos e querumbins. Diga isso não, irmão, que vai cair um curico na sua cabeça. Hein? É veremos ou é seremos? Ah, então agora pode cantar. Mas tem irmã que canta seremos. Não é seremos, é veremos. Se disser veremos, está certo. Agora, se disser seremos, está errado. Nós não seremos anjos, nem querumbins. A nossa natureza é humana. Nós seremos corpos ressuscitados. Não seremos anjos, nem querumbins. Mas nós seremos como? Anjo não procria. Anjo, lá no céu, homem vai continuar sendo homem e mulher vai continuar sendo mulher. A diferença é que lá não vai ter sexo. Não vai precisar de procriar, não vai nascer menino lá no céu, ninguém casa, serão como os anjos. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder. Irmão, essa geração precisa conhecer o poder de Deus. Nós não podemos ficar só em Bíblia. Nós temos que ter Bíblia, mas precisamos do outro lado, o lado pneumático, o lado profético, o lado de cura, o lado de batismo com o Espírito Santo, o lado dos dons espirituais, o lado de língua, de interpretação, de cânticos espirituais, de cura, de milagre, de maravilha. Nós precisamos ver os dois lados: Escritura e poder. Escritura e poder. Escritura e poder. E nós vamos conquistar o mundo para Cristo. Glória a Deus. O poder só quem dá é Deus. Mas buscar nas Escrituras compete a quem? Buscar nas Escrituras compete a quem? É Deus que vai pegar a Bíblia e abrir para você, é? É Deus que vai dizer: leia, neném. Não, Senhor. Você é quem tem que abrir a Bíblia. Você é quem tem que pegar a caneta e fazer anotações. Você é quem tem que buscar. Você é quem tem que pegar uma Bíblia boa, como a Bíblia Shed, e outras Bíblias boas, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e você pegar e anotar na sua Bíblia, e grifar, e marcar, porque você, quando encontrar com o rei dos filhos de Amon, você vai botar ele no chão. E ele só sabe fazer o que, o rei dos filhos de Amon? Só sabe fazer o que, irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu estou com vontade de dar glória a Jesus, irmão. Irmão, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal com orgulho. Olha, sabe como é que eu assino meus livros? Nos meus livros, eu assino assim: José Orisvaldo Nunes de Lima. Embaixo, qual é o seu título? Não é reverendo, não é apóstolo, não é nada. É assim: ministro
pentecostal. Vá na minha biblioteca, todo livro meu está escrito ministro pentecostal. Todos eles, vá na minha biblioteca. Escritura e poder. Escritura e poder. Escritura e poder. Hein? Olha, os irmãos pegaram o hino na internet e diz que o hino diz seremos. Na última estrofe diz seremos. Não diga seremos, que quando a gente era menino que mentia, a minha avó dizia, vai cair um curisco na sua cabeça. Então nunca digam seremos, é veremos. Amém? Quem vai voltando para casa feliz?